Eu e o Júnior vamos falar hoje no Paquilê sobre o livro de Stott, que o título é Crer é Também Pensar. E agora a gente vai falar um pouco sobre o primeiro capítulo do livro. Júnior? Bom, a gente vê aqui que na ideia do autor do texto, no prefácio a gente já pode ver aqui na primeira frase já uma coisa bastante interessante, é que ninguém deseja um cristianismo frio, triste e intelectualizado. Ou seja, várias pessoas tratam a nossa forma de fazer as coisas como não só como por experiência, mas também por estudo. Várias pessoas fazem as coisas, por exemplo, várias coisas como se uma pessoa fosse Sem pensar. sem pensar. Às vezes a gente está fazendo aqui uma coisa e tal, mas por que realmente a gente está fazendo essa coisa? Por qual motivo? Exemplo, eu tô aqui numa igreja, e o nome da nossa igreja é a Igreja Presbiteriana. Desde criança aqui, imagina, eu sem saber como é que essa igreja foi fundada, eu sem saber como que se iniciou a Igreja Presbiteriana no Brasil e no mundo, quem que trouxe ela para cá. Ou seja, a gente tem que ter o conhecimento, mas também a gente tem que praticar o conhecimento. Não é só praticar e também não é só saber do conhecimento. A gente tem que praticar e saber do que a gente está fazendo. Outra coisa, a questão do jejum. Várias pessoas fazem jejum, oração e tal, mas a maioria das pessoas só fazem isso por fazer, porque tipo o pastor manda ali, é obrigação, tem que fazer jejum, eu tenho que fazer oração, cantar louvores a Deus, mas a pessoa não vê assim realmente qual o real motivo daquilo. Várias pessoas também, por exemplo, no Natal, várias pessoas comemoram o Natal, no final de ano tem o Natal. Aí várias pessoas, mais uma vez aquilo dali, aquilo dali de novo e tal, mas as pessoas não vê o real significado daquilo. Como é que surgiu aquilo dali, tô falando em termos bíblicos, né? Como é que surgiu aquilo dali, sempre a gente tem que estar baseado, tem que ter um embasamento, tem que ter um pilar ali que é a nossa base bíblica. E é isso. Agora eu vou falar um pouco sobre o autor do livro. Vou falar um pouco sobre ele. John Stott foi um pastor e teólogo anglicano britânico conhecido como um dos grandes nomes mundiais evangélicos. Foi um dos principais autores do Pacto de Lousana, em 1974. Então, esse é um pouco da história dele. E eu estava pesquisando, sobre o livro e apareceu um resumo, então eu vou falar aqui. O ser carismático e crer no poder do Espírito e na forma como ele fala conosco pessoalmente não exclui o pensar e o discernimento que são apresentados a nós, até mesmo como um dom de Deus. Stott foi exemplo. Lembra que Paulo exortava as igrejas novas. Bom, aqui é uma coisa bem interessante aqui, já no desenrolar desse texto, nesse primeiro capítulo, onde fala: os jovens têm a tendência de ser ativistas dedicados na defesa de uma causa. Todavia, nem sempre verificam com cuidado se sua causa é um fim digno de sua dedicação. Ou seja, várias pessoas, exemplo, num protesto, estão lá, aí vai pegar um jovem que está ali pintado. Teve até um caso de uma menina que estava num protesto, né? Daí ela estava lá e uma repórter perguntou para ela: por que você está aqui? Ela falou simplesmente que não sabia. Aí a repórter fez outra pergunta: você acha que isso daqui, o que você acha disso aqui tudo? Ela falou: uma perda de tempo. Ou seja, até às vezes as pessoas assim, elas estão ali porque foram influenciadas por outras pessoas. E quando a gente é influenciado, a gente acaba, fica que nem zumbi, né? O zumbi arra pra lá e a gente não sabe aqui por que a gente tá ali. O que a gente está fazendo nesse meio aqui, nesse monte? O que a gente está fazendo aqui realmente? O propósito, qual é o propósito de estar ali? Qual é a minha base que eu tenho para estar ali? O que eu tenho que fazer? O que eu vou buscar ali, né? Aí, dedicados na defesa de uma causa. Ativistas dedicados, cuidado com sua causa. É um fim digno de sua dedicação. Ou seja, o modo como procedem é o melhor meio para alcançar. E é isso, né? Tem bastante exemplo nesse livro aqui.
onde a gente pode usar no nosso dia a dia, né? Bastante. Como fazer alguma coisa sem pensar, às vezes. A gente faz sem pensar, a gente vai simplesmente pelo impulso do momento. Pelo momento, pela aquela hora ali, porque foi naquela hora ali. Mas a gente não procura achar o real motivo daquilo dali, o que a gente deveria fazer ali, baseado em estudo e também sempre com base na Bíblia, que a Bíblia é o nosso o paradeiro de tudo pra gente que é cristão. E é isso. No cristianismo tem lugar para pensar, tem lugar para o intelecto, ou é só experiência, né? É só a pessoa ter experiência e tal, e sentir, e ter fé, né? Tem lugar para se pensar, para a gente, quando lê a Bíblia, a gente tem que pensar ou somente sentir? Não, tem que pensar. A gente tem que pensar e sentir, pra falar a verdade. Junta os dois que dá perfeito, né? Por esse exemplo aí, tipo, às vezes a gente... Eu costumo ver assim cristãos que não são assim muito ligados, são meio ligados assim com as coisas, que vão ler a Bíblia e tal, mas não procuram ver o que realmente é aquilo dali que ele não entendeu, alguma palavra que ele nunca tinha visto, pesquisar e tal. Eu vi um exemplo muito engraçado essa semana no meu Instagram. Foi uma publicação lá. Ao invés de você estar stalkeando a vida de outra pessoa, por que você não stalkear a Bíblia, que você vai ganhar bastante conhecimento, muito mais do que ficar stalkeando aquela pessoa e tal. Ou seja, muitas vezes a gente não stalkear a Bíblia, que a gente tem que stalkear todos os dias. A gente tem que ver como a gente stalkeia uma pessoa e tal. Eu já fiz isso, eu admiti que já fiz isso já. É ruim, é meio estranho, né? Mas já fiz. Procurar cá, onde aquela pessoa estava, o que aquela pessoa estava fazendo e tal. Mas a gente não é assim com a Bíblia, infelizmente. Algumas pessoas não são assim com a Bíblia, não procuram ver. Pedro estava onde? Aqui dali? Como é que era aquele... Por onde Jesus passou. Por onde Jesus passou. Como era a situação por ali? Eram pessoas que gostavam de Jesus? Eram pessoas que não queriam Jesus por ali? Eram pessoas descrentes, pessoas que só viviam no pecado, sempre viviam no pecado, não queriam saber de nada com nada. E é isso, por exemplo, a gente pode ver o exemplo de Jonas. Várias pessoas estudam Jonas assim de uma forma, mas não vê por que Jonas estava na baleia não, no peixe grande, porque não especifica essa baleia. Por que Jonas estava ali? E por qual motivo Deus insistiu que Jonas fosse para tentar ajudar aquele povo lá? Então a gente tem que ver a nossa base. Nossa base é a Bíblia, mas também a gente não pode ficar preso a uma coisa só. A gente tem que procurar, a gente tem que ver, a gente tem que analisar todo o contexto que está por ali. E é isso, bastante proveitoso ler esse capítulo. E próximo capítulo vai ser muito mais revigorante, porque dessa vez não vieram muitas pessoas, né, para compartilhar conosco esse conhecimento, mas próximo projeto pode ter certeza que vai ter mais gente falando, explicando, vai ser perfeito. Tem muito crente que diz assim, nós temos que fazer ação social, deixar esse negócio de debate teológico de lado, de teologia de lado e ter uma vida mais prática. Mas será que tem como separar a teologia, a doutrina da prática? Às vezes tem muitas pessoas que estão despreparadas para isso, porque são pessoas que vão lá e tal, falam na frente, mas na verdade elas falam por impulso. Por exemplo, um pastor que chega lá para falar, fala uma coisinha, fala o que está no texto. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olha, o Senhor é teu pastor e nada te faltará. Ele faz nos repousar em paz verdejante. Está vendo aí? E ele faz a gente repousar em paz verdejante. Ou seja, muitos pastores assim não tem aquela doutrina. Não tem a doutrina específica para poder estar ali na frente, especificando. Porque pastor bom é aquele que vai lá, que busca, aquele que fala realmente como é que tem que fazer as coisas. O que aconteceu naquele dia ali. Que dia foi aquele dali? Não é o exato dia, foi dia 1º, foi dia 2, não isso. E sim o que podemos extrair daquele texto, o que podemos tirar daquele texto para
revigorar a nossa alma. Então a doutrina, ela vai dar base, vai justificar o que nós fazemos, né? Então a doutrina, ela vai, a gente vai poder dizer para as pessoas por que nós fazemos aquilo, né? Então depois da gente, por exemplo, estudar sobre oração, as doutrinas que falam de oração e tal, conhecimento teológico sobre oração, a gente vai saber mais por que a gente tem que orar, né? Por exemplo, a gente ora, a gente não crê que a gente move a mão de Deus em oração, né? Que, quando eu oro, Deus tem que me responder, tem que fazer. Não, nós que somos mudados por Deus. Então, a partir da doutrina bíblica do conhecimento teológico, a gente sabe disso, que Deus é soberano, né? E é Ele quem muda nossas vidas, não somos nós que mudamos a Deus. Então, nós oramos humildemente, nós reconhecemos a soberania de Deus. É tudo no tempo de Deus. Às vezes a gente é muito apressado, às vezes, porque, o que falam pra gente assim, é só orar. Mas também não é só orar que, Senhor Deus, eu quero um carro. Aí que vai aparecer o carro amanhã lá da porta, não é desse jeito. Deus vai te dar a oportunidade de você comprar um carro, vai te dar um emprego, vai te dar um bom estudo ali para você estudar, para poder trabalhar, para ter aquele carro que você tanto sonha. E não no dia para o outro acontecer a mudança que você quer. Ou seja, a gente, às vezes, o ser humano é muito ingrato, quer tudo de imediato. A gente não procura ver que é no tempo de Deus. A gente tá ali e insiste pra caramba, como Jesus mesmo fala, acha que a gente vai conseguir as coisas de tanto repetir elas, repetindo. Tá naquele ciclo, oi Deus, sou eu de novo. Aquele carro lá que tava falando ontem, ainda não apareceu hoje. Por exemplo, dessa mesma forma. Então, tudo no tempo de Deus, tudo no tempo dele, e ele sabe o que é melhor pra gente, seja aqui, seja em outro lugar, seja nessa cidade, seja nessa igreja, seja em outra igreja, outras pessoas. Deus sabe o propósito de de cada pessoa que está ali dentro, que está ali realmente fazendo parte da igreja mesmo de Deus. Sobre essa prática aí da oração, né? Existe muito, porque às vezes a gente ora, pede tanto que nem ele falou e só espera chegar. Que nem ele falou, Deus dá oportunidade e ele abre várias portas pra gente. E às vezes a gente nem orar não ora, a gente só vive reclamando, né? Falando, e às vezes Deus dá um toque, por exemplo, sobre, às vezes as pessoas não acreditarem em Deus e eles falam assim, se você não acredita em Deus, como é que você acredita no vento se você não vê ele? Você sente. Como é que a gente sente Deus? A partir dos milagres que acontecem. Hoje em dia não acontece mais os tipos de milagres que aconteciam antigamente, mas por exemplo... Com frequência. Com frequência. Por exemplo, vai acontecer uma coisa, está prestes a acontecer uma coisa muito ruim, mas ao mesmo tempo Deus nos protege. Por exemplo, uma história que eu já ouvi falar há muito tempo. Uma vez um jovem estava vindo para a igreja e aí eu não sei se foi real, talvez pode ser só uma história de base bíblica. E uma vez ele estava vindo para a igreja e vinham ladrões assaltar ele. Ele estava com a Bíblia, por exemplo, bem aqui assim, segurando a Bíblia. E aí, na hora que o ladrão atirou, não aconteceu nada com ele, por exemplo. Não afetou nada que estava com ele no corpo dele. Por exemplo, isso pode ser um tipo de milagre, mas hoje em dia os milagres que acontecem Deus evitar um assalto de acontecer com a gente, uma coisa muito ruim que estava prestes a acontecer, por exemplo, nessa época de pandemia, a gente não pegar a doença. Às vezes acontecem vários tipos de milagre, por exemplo. Uma vez o meu pai perguntou se todo dia acontecia um tipo de milagre comigo, eu falei que eu não sabia. Ele falou, o fato de eu acordar já é um milagre, o fato de eu ter o que comer já é um milagre, o fato de várias coisas acontecerem no nosso dia é um milagre, eu ter saído para um lugar e voltar é um milagre. Tudo que acontece hoje em dia com a gente é um tipo de milagre, né? Então, gente, esse foi o nosso UPA que lê, né? Nós começamos a estudar agora esse livro, Crer é Também Pensar. Nós tivemos aqui a Rosaniele e o Júnior, né? Estiveram aqui falando dessa primeira parte do livro.
E você é o nosso convidado a estar conosco, aprendendo da palavra de Deus. E uma boa noite para todos. Boa noite. Ai, meu Deus. Isso é muito estranho, pai. Como é que eu falo? É descontrair. Eu falo que é o pode ler? Fala. Para de rir, Júnior. Vai. Hoje vamos falar um pouco sobre o livro de John Stott, que é... Eu não esqueci como é o nome do livro. Como é o nome do livro? Tem que falar mais alto. Vai. Crer é também De novo, pensar. o missionário vai cortar. Várias pessoas comemoram o Natal, tal, todo dia. Todo dia não, todo ano. Todo final de ano tem o Natal. E chega até ser enjoado, né? Obrigada a todos pela atenção.